Para me continuar, eu vou trazer algumas informações diretamente ali de Israel com o nosso amigo Rafael Guanabara. Vamos lá. Disseram para Donald Trump que as mortes no Irã tinham acabado. Disseram que as condenações por enforcamento, as execuções que seriam legalizadas no Irã, não estavam mais acontecendo. Mas a verdade é o que um ativista iraniano que está arriscando a própria vida está trazendo à tona, está trazendo para o mundo. E isso deveria ser estampado em todo e qualquer jornal do mundo. Mas o mundo não está nem aí, principalmente quando não dá para culpar judeus. Os manifestantes no Irã que estavam sendo feridos pelos membros da Guarda Revolucionária no Irã estavam buscando ajuda nos hospitais, que é o primeiro lugar que você vai buscar ajuda quando você está ferido. Só que os membros da Guarda Revolucionária do Irã estavam entrando nos hospitais e todo aquele que estava ferido pelas manifestações, nas manifestações, estava sendo morto, literalmente morto. O que você vai ouvir no vídeo de hoje não vem de jornais oficiais, não vem da televisão estatal, não vem da propaganda do regime iraniano. Vem de ativistas iranianos, pessoas que estão arriscando a própria vida para denunciar algo absolutamente chocante. Manifestantes feridos estão sendo executados dentro de hospitais do Irã, mortos com tiros na cabeça enquanto estavam internados. O crime ainda está sendo cometido pelos membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Isso não é metáfora, isso não é exagero, isso é execução deliberada. Vamos entender o que está acontecendo. Para você que estava em coma, não está entendendo o que está acontecendo. Desde que os protestos no Irã ganharam força, o regime islâmico adotou uma estratégia já conhecida. Cortou a internet. Alguns dias foi um corte parcial, outros dias corte total. E já está assim há quase 200 horas. Bloqueio de aplicativos. Ninguém pode acessar absolutamente nada que não seja aprovado pela Guarda Revolucionária. E o silenciamento completo da população. O objetivo disso é muito simples: impedir que o mundo aí fora veja o que está acontecendo dentro do Irã. Mas mesmo assim, as denúncias estão começando a vazar. E o que está saindo do Irã é pior do que se imaginava. Segundo relatos de ativistas e também de familiares, manifestantes feridos chegam aos hospitais após o confronto nas ruas. São internados e muitas vezes estão em estado grave e nunca mais voltam para casa. Por quê? Porque os agentes da Guarda Revolucionária entram nos hospitais, mas não como médicos, não como seguranças, mas como carrascos. Os relatos falam de tiros diretos na cabeça, dentro das alas hospitalares. Execuções rápidas, silenciosas e sem nenhum registro oficial. E esses corpos ou desaparecem ou são devolvidos para as famílias com uma ameaça junto. Ou você para de se manifestar, ou isso vai acontecer com você também. A lógica do regime é cruel, mas é muito clara. Manifestantes são provas vivas da repressão no Irã. Se eles sobreviverem, eles podem contar o que aconteceu, podem identificar os agentes, os locais, os métodos usados pela Guarda Revolucionária e podem, o pior de tudo, se tornar símbolos da resistência. Então, o regime elimina o problema na origem. Não há julgamento, não há acusação formal, não há defesa, só tem a execução. Pessoas com acesso médico já internadas, pessoas que tinham sido internadas e que simplesmente apareceram com um tiro na cabeça. Se a pessoa chega no hospital com um tiro na cabeça, você vai botar um acesso nela? Óbvio que não. Óbvio que o tiro aconteceu depois do acesso ter sido colocado nessa pessoa. Com a internet cortada, as famílias vivem um desespero absoluto. E aqui entra um detalhe que mostra o nível da brutalidade da situação.
Dentro do Irã não há comunicação. Os telefones não funcionam e a internet está bloqueada. Então, o que as pessoas estão fazendo? Viajando 1.000 quilômetros, atravessando o país, indo até regiões próximas à fronteira com o Iraque. Lá, eles usam chips de celular iraquianos, apenas para ligar para as famílias e dizer: ele foi morto, ela não voltou do hospital, atiraram nele. Imagina isso, você anda 1.000 quilômetros para ouvir uma frase desse tipo. Hoje no Irã, muitos feridos têm medo de procurar ajuda no hospital. E isso diz absolutamente tudo. Porque quando alguém prefere tratar um ferimento grave em casa com risco de morte do que ir a um hospital, significa que o hospital não é mais um local seguro. O regime conseguiu algo impensável: transformar médicos, corredores e leitos em parte do aparato de repressão. O que está acontecendo no Irã? Isso não é apenas repressão, isso é um crime sistemático contra civis. Executar manifestantes feridos dentro de hospitais é cruzar uma linha que nem ditaduras costumam cruzar abertamente, assim, a olho nu. O corte da internet, ele é provisório, mas quando a internet for liberada no Irã, vídeos horríveis serão jogados no mundo. Mas parece que o mundo não está dando muita atenção ao que está acontecendo no Irã, porque não tem judeus envolvidos, não dá para culpar Israel. Se isso está acontecendo agora, no silêncio, no escuro, sem internet, a pergunta é muito simples: quantos ainda vão morrer antes que o mundo reaja? Bom, tá aí, gente, essas informações, né? Com Rafael Guanabara, direto de Israel. Então, o jogo está em movimento. E, paralelamente, Trump anunciou algo que muda outro tabuleiro, o chamado Conselho de Paz para Gaza. Preste atenção, gente, nessas informações. Então, nós temos todo esse desenvolvimento acontecendo a caminho do Irã. Nesse final de semana nós teremos novas informações. Podemos sim ter um ataque. Um ataque, ele não foi descartado, tá? Ele está sendo organizado e ele pode acontecer nas próximas horas, ok? Ou dias. Porém, o momento, se for para acontecer um ataque agora, nas próximas horas, ele será no fim de semana. A bolsa está fechada, os mercados estão todos parados. Então, um ataque ao Irã, um ataque ao regime iraniano, seja qual for, seja cibernético, seja cirúrgico, seja um ataque em larga escala, ele terá um efeito menor no mercado global, se for no final de semana, visto que o mercado está fechado. Agora vamos ver quem já está com a gente aqui antes da gente continuar sobre Gaza, tá? Por quê? Porque enquanto o mundo está olhando para o Irã, para tudo que está acontecendo no Irã, o Irã tomou as manchetes, né? A guerra em Gaza continua, gente. E Trump tomou uma decisão que vai mudar completamente a estrutura da faixa de Gaza. Compartilha agora mesmo a nossa live, manda lá para todo mundo, tá? E eu tô vendo aqui que nós temos mais pessoas do que like, gente. O like aqui não é vaidade não, tá? Tem menos da metade de like do que do número de pessoas, de participantes na nossa live. Tô vendo aqui o comentário de vocês agrega muito aqui na live e daqui a pouco eu vou parar pra gente interagir um pouco mais, tá? Mas o que chama atenção, só pra gente passar agora pro bloco aqui da faixa de Gaza, vocês querem saber da faixa de Gaza? Porque tá todo mundo olhando pro Irã e não tá vendo o que tá acontecendo em Gaza. E lá em Gaza, tá? Lá em Gaza é um problema gigantesco para Israel, essa faixa de Gaza, é fronteira. E olha só o que muda. Trump cria o Conselho de Paz para Gaza. Um plano de 20 etapas com apoio do Egito, da Turquia e do Catar. Três países adversários de Israel, tá? Ó o pastor André aí. Deixa o like, pessoal, vamos pra cima. Isso aqui é interessante.
3 países que é adversário de Israel. Nenhum desses países é amigo de Israel, pastor André. E eu vou chamar aqui 3 inimigos de Israel: Turquia, Catar e Egito. Será que esse plano vai dar certo? Qual que é a tua opinião? Aí você fala assim: poxa, pastor, mas o que esse Trump está fazendo? Vamos com calma, tá? Esse plano foi criado em 20 etapas para uma transição à fase 2, que inclui o desarmamento direto e completo do Hamas, entrega de armas, destruição de túneis, né, e retorno de reféns. E o Trump foi claro, né? Ou o Hamas aceita o caminho fácil ou vai enfrentar o caminho difícil, porque a paciência acabou. Entende? Então, enquanto isso, a inteligência americana monitora aquilo que especialistas chamam de a verdadeira arma do juízo final do Irã. Então, ele resumiu bem aqui a questão de Gaza, mas chegou à fase 2, e a fase 2 ela vai exigir um desarmamento total do Hamas, que se recusou até aqui e que se recusa e vai se recusar porque será o fim do Hamas. E aí você consegue entender que a queda do regime ela enfraquece o Hamas, né? O que o Hamas não estaria disposto a fazer antes pode ser que esteja depois da queda do regime iraniano. Porque o Hamas está perdendo a proteção. O Catar sozinho não consegue proteger o Hamas. Certo? Só o Catar não consegue proteger o Hamas. O Egito não quer o Hamas lá dentro. O Egito quer o Hamas em Gaza. O Egito quer o Hamas contra Israel, não lá dentro do território egípcio. A Turquia também. Então, o Hamas está ficando sozinho. E aí, o Trump diz, né? Olha, se não aceitar se desarmar, nós vamos fazer o caminho mais difícil, que é a guerra. Quem é que vai para a guerra? Israel. Israel entra e desarma o Hamas. Então nós podemos ter ainda uma nova fase dessa guerra. E aí já tem informações de que Trump já criou um conselho administrativo para Gaza, para um novo estado de Gaza. Sim, vai haver um estado palestino. Vai haver um estado palestino sob comando e supervisão dos Estados Unidos. Nós vivemos para ver isso, hein? E aí nós vamos analisando o quanto isso é bom e o quanto isso não é. O fato é que se essa transição e se esse novo estado palestino, vamos chamar aqui entre aspas, né, for coordenado por Turquia, Catar e Egito, você está criando uma nova faixa de Gaza com o apoio com a participação do Hamas ali dentro. Agora, se for uma iniciativa americana direta, não é? Aí nós podemos ter, né, uma esperança de mudança, porque provavelmente será com Israel. E aí, gente, tudo isso foi combinado, tudo isso foi tratado com o presidente, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que teve agora nos Estados Unidos nos últimos dias, tá? Então, provavelmente isso trará algo bom para Israel, essa transição, tá? Para você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like, você que ainda não deixou, tá baixo o like. Ó, Trump afirmou de forma direta que o plano é da sua própria autoria. O plano do quê? O plano pensado, né? O plano pensado ali do Irã, com apoio do príncipe do Egito, Turquia e Catar. 3 atores historicamente que jogam em lados ambíguos, né? Como eu já tinha falado aqui para vocês. Trump deixou claro, essa fase não é simbólica, ela começa com o desarmamento do Hamas. O ponto mais sensível é político. Trump declarou apoio a um governo tecnocrático palestino recém-nomeado.
E isso acendeu alertas em Israel, porque tentativas anteriores de transições desse tipo, gente, terminaram em frustração, traição e terrorismo reciclado, que é o que nós falamos. Ainda assim, gente, Trump foi categórico. Disse que esses líderes palestinos estão comprometidos com o futuro de paz. Essa é a aposta de Trump, arriscada, calculada e profundamente ligada ao cenário maior do Oriente Médio. Mas Trump não falou apenas em promessa, ele falou em ameaça. Disse que o Hamas tem duas opções: caminho fácil ou caminho difícil, que é guerra. Ou o Hamas se desarma, ou a próxima fase não será política. Esse anúncio acontece, obviamente, enquanto o Irã está sob pressão máxima e enquanto o Hezbollah está contido lá no norte. Vocês perceberam que o Hezbollah está quieto? O Hezbollah sumiu? Os Houthis estão enfraquecidos? Também não falaram nada. Por que os Houthis não ameaçaram os Estados Unidos? O eixo de financiamento do terror está sendo estrangulado, meu amigo. E Gaza, nesse contexto, deixa apenas de ser um território em disputa e passa a ser parte de um redesenho regional imposto de cima para baixo. E repare como tudo se conecta. Egito, Turquia e Catar entram como avalistas justamente porque são os canais históricos de influência sobre Gaza. Ao trazê-los para dentro do acordo, Trump ele amarra a responsabilidade. Se o Hamas descumprir, não será apenas Israel que responderá. Será o próprio arranjo regional que vai entrar em colapso. Então, o Conselho de Paz não é um gesto humanitário isolado. É uma peça de pressão estratégica. Um movimento que diz ao Oriente Médio inteiro: ou vocês reorganizam Gaza agora, ou a reorganização virá pela força. E é aqui que o jogo fica perigoso. Porque quando Trump fala em paz, ele mantém todas as opções militares sobre a mesa. A transição para a fase 2 não substitui a guerra. Ela a condiciona. É uma porta aberta. É um aviso escrito em letras grandes, gente. Se não atravessar, será empurrado. Essa é a lógica que governa esse momento histórico. Não é conciliação por ingenuidade, não. É diplomacia sustentada por poder real. E Gaza, mais uma vez, está no centro da disputa. A paciência parece que acabou mesmo do Trump. E a inteligência americana, meus irmãos, ela está monitorando a arma do juízo final do Irã. E qual é a arma do juízo final do Irã? Gente, não é um míssil, tá? É uma rede costeira militar preparada para bloquear o tráfico naval e disparar o preço do petróleo para além de $100 o barril, provocando protestos globais e tentando forçar o Washington a recuar. Então os Estados Unidos estão monitorando de perto como o Irã pretende bloquear, pretende dar um checkmate no mundo e pressionar os americanos a não atacarem, a não agirem, que é bloqueando, fechando aquele Estreito de Hormuz. Gente, esse Estreito de Hormuz, dali pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. Sem sombra de dúvidas. Bloqueando aquilo ali, impedindo o fluxo de petróleo, para a China, para a Rússia, para o Ocidente. Alguém não vai suportar a pressão e vai lançar o primeiro ataque. Mas se o Irã fecha esse Estreito de Hormuz, a guerra começou. A guerra em escala global começa, tá? Então, a China alertou o próprio Irã, não ouse fechar o Estreito de Hormuz. Só que é a arma do regime. Quando o regime não tem mais esperança, quando o regime já não vê mais saída, provavelmente ele haja nesse sentido. E é aí que traz toda esse planejamento americano de simplesmente não lançar um ataque agora. Precisa garantir que o Irã não tenha condições de fechar aquele estreito. Vocês compreendem? Porque qualquer guerra ali é um barril de pólvora, meu amigo. Qualquer guerra ali passa gás e petróleo. Qualquer explosão ali, meus amigos,
Vai ser sentido no mundo inteiro, tá? Então, o bicho pode pegar, a coisa pode ficar ainda pior do que já estava. E não esqueça, você que está me acompanhando, de deixar o like no vídeo, viu? Tô vendo que tem muita gente, o like tá baixinho. Então deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e deixa aí o seu compartilhamento, o seu comentário, principalmente nesses dias, isso é muito importante, nesses dias em que o terror, que as ditaduras estão caindo. Quem diria? Você que me acompanha aqui agora, você já imaginou um dia ver o regime iraniano caindo? Ver o Maduro fora da Venezuela? O Maduro, esse regime de ditadura socialista, comunista da Venezuela existe desde 99, com a entrada de Hugo Chávez, certo? Mas a do Irã é desde 1979. Então, os venezuelanos estão mais próximos de uma democracia, entendem mais de uma democracia do que propriamente os iranianos, que eu acredito que não é a maioria iraniana que quer um sistema democrático. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que há uma divisão, isso são dados comprovados de uma divisão étnica, religiosa, política, cultural dentro do Irã, que impedem uma aliança no sentido de um só governo. Eu acredito que quem governar o Irã será pela força no começo. Tá? E isso os Estados Unidos não conseguem resolver sem que haja alguém, um líder, né, comum para todos esses interesses diferentes. Quem é que vai ser esse líder, hein? Se ele existisse, e não é o Shah, não se enganem com aquele Shah, ele não tem toda essa influência dentro do Irã, tá? Esse líder, por enquanto, não existe. E aí, será que é o anticristo? Há uma teoria aqui, será que é o anticristo? Será que estamos vendo um modelo sendo preparado para a governança do anticristo? Então olha aí, os iranianos vão ter que apresentar, eles mesmos vão ter que apresentar a solução. É muito diferente do que acontece na Venezuela, que há um certo controle do que pode acontecer ali, e mesmo ali o regime do Nicolás Maduro continua no poder. Sim, olha aí, ó, Jared Kushner vai ser o líder do Irã. Tudo pode acontecer, né? Então, gente, tá previsto uma fase de transição, tá prevista, e ela vai ser, inclusive, feita sobre uma supervisão militar dos Estados Unidos. Preste muita atenção no que eu vou passar aqui para vocês. Isso aqui, esse é o ponto mais importante da live. Não sai, porque agora a coisa vai ficar mais séria do que você imagina. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu colocar aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso que você está vendo aí na sua tela. Pastor, não estou entendendo nada. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo que eu vou rodar aqui agora. Porque isso aqui não é encenação. Isso aqui não é marketing. Isso aqui é missão de verdade. Enquanto muita gente está em casa, protegida do frio, da chuva, do conforto, existem pastores e missionários nossos na África que mesmo debaixo de chuva não param. A chuva cai, o barro aumenta, o caminho fica quase impossível, mas a missão continua, porque a fome não espera o tempo melhorar. Nesse vídeo que você vai ver aqui agora, não tem estrada asfaltada, não tem carro chegando até a porta, não tem conforto. Tem lugares onde o carro simplesmente não entra, gente. O único jeito é ir a pé, quilômetros andando, carregando alimento, carregando esperança, carregando amor. Muitas vezes com roupa molhada, com pé na lama, com o corpo cansado, mas com o coração queimando por aquilo que Deus mandou fazer. Cuidar dos pequeninos. Esses pastores enfrentam caminhos que muitos de nós nunca enfrentaríamos. Trilhas estreitas, lamas até o tornozelo, chuva forte, risco, cansaço físico. E mesmo assim, eles continuam, porque do outro lado do caminho tem crianças esperando. Crianças que muitas das vezes não sabem se vão comer naquele dia. Crianças que quando vê o alimento chegando, sorriem como quem recebeu um milagre.
E é isso que está acontecendo aqui. Nós temos mais de 5 mil crianças sob a nossa responsabilidade em Moçambique. O Ministério Povo da Fé já furou poços artesianos, construiu dezenas de casas. Nós estamos fazendo horta, fazendo a marcenaria, né? Para o pessoal trabalhar, corte de cabelo, costura. Mas olha essa dificuldade aqui. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha aqui. Voltando de fazer missões lá no 3 de fevereiro, tem que ir a pé. Para cá, olha aqui, as botas quase no joelho, algo pior lá em frente. Aqui é a igreja, as casas aqui. Então essa luta aqui na frente todos os dias aqui, sabe? Agora até no mês de abril. Até abril, gente, é chuva desse jeito. Olha como é que os números vão caindo, despencando de uma vez, de 800 para 600. Mais de 200 pessoas vazaram embora, porque para elas isso aqui não é interessante. Interessante é o Trump atacar o Irã, interessante é o que está acontecendo na faixa de Gaza, interessante é o que está acontecendo com Lula. Agora, o que está acontecendo com essas crianças, para muita gente pouco importa. Você que chegou aqui pela primeira vez, fica só mais, eu peço para você mais 20 minutinhos do seu tempo para mim te apresentar tudo que nós estamos fazendo ali. Tem um vídeo aqui bem resumido que mostra tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mas olha essa cena aqui, gente. Isso aqui é de cortar o coração, não é? Olha. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, hoje dia 16 de janeiro do 16 ano 2026. hoje. Mais uma refeição no 3 de fevereiro, conforme os irmãos já sabem aqui. Nós temos um abrigo para as crianças que não está coberta. E nós estamos na época chuvosa, a partir de janeiro até o mês de abril é tudo chuva. E as crianças que estão com fome precisam se alimentar. Por isso não tem jeito, meus irmãos. Estamos fazendo meio debaixo de muita chuva, porque estamos sem condições. Quem puder nos apoiar, nós estaremos agradecidos. Povo da Fé, graça e paz, Pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Hoje, dia 16 de janeiro do ano 2026, nós estamos aqui dando para as crianças arroz, feijão, carne de frango. Carne não, hoje é arroz, feijão e suco. E estamos aqui enfrentando muita dificuldade por conta da chuva, não temos nem cozinha, nem... Esse lugar tem que ser rebocado urgentemente. Vamos rebocar esse lugar agora, na segunda-feira. Se estiar, falar para o pastor Gabriel, vamos rebocar, senão nós vamos perder essas paredes. Ficar molhando essas paredes sem reboco é problema. E aí, depois que nós finalizar a escola, nós vamos cobrir aí esse lugar. Nós vamos cobrir para as crianças terem um lugar para se alimentar. Não dá para continuar desse jeito. É muito triste. Que situação complicada. Olha isso, gente. E nós temos também aqui, ó, essa informação. 16 de janeiro do ano 2026, nós já estamos colocando terra aqui para o Pai Manuel. Compramos aqui areia, temos aqui terra e já estamos, na verdade, já colocando aqui para colocar o piso e estamos fazendo as restas da casa. Estamos fazendo a resta para depois dar continuidade aqui, rebocando aqui as paredes. E precisamos rebocar essa parte de dentro, conforme os irmãos podem ver, colocar terra, tudo isso. Gente, o Pai Manuel não sai da obra. Enquanto eles estão lá trabalhando, o Pai Manuel tá lá. Aí quando eles param de trabalhar, o Pai Manuel vai para a casinha dele que a gente alugou. Vou colocar essas informações aqui, preste atenção, não sai, você vai conhecer mais o Ministério. Peço a você que nos ajude. Aqui abaixo tem a chave Pix do Ministério, que é 44522344000, mil conta 36, CNPJ, uma conta do Banco Nubank. O WhatsApp também é uma chave Pix do Banco Nubank. Nos ajude, nós precisamos essa semana. Hoje nós tivemos a refeição no 3 de fevereiro, mas amanhã nós teremos uma refeição para mais de 1.000 crianças na nossa sede. Lá, com chuva ou com sol, a gente consegue fazer refeição, porque é um espaço coberto para mais de 1.000 crianças ali. E eu peço a você que nos ajude, que nós estamos precisando renovar a roupa dessas crianças, renovar o calçado. Precisamos comprar pelo menos 4 fardos de roupa. Cada fardo de roupa custa R$800. Então você coloca aí, ó, 800 vezes 4, já são R$3.200. Aí tem o arroz, o feijão, o frango, o suco. É muita coisa. Eu conto com a sua ajuda. Aqui tem uma conta da Caixa Econômica Federal que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira. Tem uma conta do Bradesco também. Se você precisar de uma conta do Itaú, manda mensagem que eu te mando aqui todas as informações necessárias, tá bom? Eu não sei se vocês me conhecem, tá? Mas para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. Inclusive, vamos inaugurar nossa sede aqui em Ribeirão Preto, você é o nosso convidado, tá?
Eu, juntamente com toda essa família linda, que é a família Povo da Fé, que vocês estão conhecendo agora, olha lá, a Gilsnet é a primeira vez. Nós temos um trabalho missionário lá em Moçambique e lá nós cuidamos de mais de 5.000 crianças. Enquanto no Irã 12.000 pessoas foram eliminadas, nós estamos lutando para todos os dias entregar o pão para mais de 5.000 crianças, como você pode ver aí na tela. Essa aí é a nossa sede. Hoje ela está bem mais bonita, graças a Deus conseguimos colocar piso, pintar, o altar está bem bonito, bem legal, né? E lá, o diferencial do Ministério Povo da Fé, eu preciso que você não saia agora. Talvez você está querendo só informação e você não está querendo ver o que de fato é necessário ser feito. Tá? Porque uma coisa é você ouvir a informação e outra coisa é você praticar o que a Bíblia nos ensina a praticar. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu digo que sou cristão, eu digo que temo a Deus, eu me sensibilizo pelas pessoas que estão morrendo no Irã, mas ao mesmo tempo eu viro as costas para uma situação que eu estou te apresentando aqui, que é extremamente importante para o reino de Deus progredir na terra. Então, não saia agora, fique comigo, tá bom? Para que você veja e entenda tudo aquilo que nós temos feito para esse povo. Aqui nós estamos dando alimentação. Você pode ver que essa fila de crianças são crianças esperando um prato de arroz, um prato de feijão, sabe? Uma carne, que a gente sempre dá a carne de frango, a gente sempre dá também a fruta, a roupa, o calçado. Estamos fazendo o que é possível aos nossos, diante daquilo que está nas nossas mãos, tá? Além de Moçambique, porque tem muita gente que pode dizer assim, mas vai lá para fora, sendo que no Brasil tem muita gente precisando. Nós temos um trabalho nos ribeirinhos da Amazônia, esse trabalho é feito mensalmente, todos os meses nós estamos ali trabalhando para que os nossos irmãos tenham um pouco de dignidade, uma cesta básica, a gente entra rio adentro, pregando o evangelho, sabe? Falando de Jesus, muitas almas se entregam para Jesus, né? E é um trabalho glorioso que é feito, também aqui no Brasil. Aqui em Ribeirão Preto nós temos a nossa igreja e também fazemos trabalho de caridade nas comunidades, não só entregando cesta básica, mas falando de Jesus. Mas o nosso trabalho maior é lá em Moçambique, é muita criança que depende de nós. E eu estou aqui para fazer esse apelo para você. Tem um outro apelo também que é extremamente importante, eu vou colocar daqui a pouco na tela para vocês, que é do nosso irmão Adelino, que está cego. Se tudo der certo para o Adelino, também dará certo para o nosso filho, né? Em cada vida o DNA de Deus está. Esse é o menino Santos, gente. É o nosso filho ali de Moçambique que precisa voltar a enxergar. Olha ele aí, que lindo. Estamos na batalha para conseguir essa autorização para o Santos vir para o Brasil, mas surgiu uma esperança no Malaui. Se der certo no Malaui para o Adelino, nós cremos que também vai dar certo para o menino Santos, tá? Agora, qual que é o diferencial do Ministério Povo da Fé? Nós não estamos só furando o poço, dando água para esse povo. Nós não estamos dando só comida para esse povo. Nós estamos dando dignidade. E eu chego a me emocionar. Nós estamos dando o pão, mas também estamos dando a vara para ensiná-los a pescar o peixe. Entende? Olha só para vocês verem essa nossa horta aqui, ó. Ó. Meus irmãos, veja aqui que tomate gigante que nós temos aqui. Olha só isso, veja isso. Olha aqui. Tomate gigante que nós estamos colhendo aqui na nossa horta da igreja. E a quinta colheita já, que nós estamos fazendo aqui. E já enchemos uma bacia e meia, veja aqui. Tomate gigante, vermelha. E nós estamos aqui já fazendo a quinta colheita na nossa horta do quintal da igreja. Venha ver aqui. Já temos aqui uma bacia e meia de muito tomate. E quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que nos ajudaram na compra de semente. E temos uma faixa ainda em branco, lá precisamos colocar ainda
mais tomate. E você que puder nos ajude, temos couve do outro lado, temos cebola, temos mandioca. E você que puder, participe conosco nesta missão e que Deus multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Então, gente, não é só dar o peixe, né? É dar, olha aí o seu Manuel também, um dia que ele recebeu um colchão, ele nunca dormiu num colchão. Comprando aqui as coisas para o pai Manuel, o colchão está aqui, a almofada está aí, tem um obreiro que está trazendo aí, olha aí, alegria, tem um obreiro que está trazendo cobertores, olha aí, primeira vez vai dormir no colchão, uma almofada. Em cada vida As lágrimas caíram dos olhos do irmão Manuel, porque é a primeira vez que ia dormir num colchão e numa almofada, né? E a gente reclama tanto da vida, meus irmãos. Meu Deus. Que coisa linda. Agora, olha esse outro projeto social que nós também temos ali em Moçambique. Hoje nós estamos em um momento de muita alegria também, para mostrar, apresentar a todos vocês um projeto sensacional, aonde as nossas crianças, adolescentes estão aprendendo o que, meu amor? A costurar. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá. Só falar não adianta, né? Aqui, ó, os jovens estão aprendendo, olha lá. O jovenzinho aprendendo a dar um ponto aqui, ó. Ele vai no pé lá. Ó. Aqui fazendo as anotações. Aqui também estão mais 2 costureiros aqui também já profissionais fazendo as capulanas. É uma escola de costura, gente. Ó o pé, aqui já é profissional. Gente, esse trabalho aqui profissionalizante é muito importante. Porque uma coisa é você dar o pão, dar o peixe, dar o peixe, dar o peixe. Outra coisa é você alimentá-los, continuar fazendo, né, o assistencialismo, mas também dar a vara, dar a rede e ensiná-los a pescar o próprio peixe. Enquanto isso, a nossa carpintaria continua a todo vapor. As mesas aqui estão sendo fabricadas, não estão prontas ainda. Vai invernizar elas, tá? Fazer uma moldura também para ficar tudo bonito. E eles estão trabalhando aí, ó, fazendo mesas, fabricando. Aqui uma amostra daquilo que será as carteiras da nossa escola. Então aqui a criança senta, ali abaixo tem um compartimento para colocar uma bolsa, um material, e aí em cima aqui para ela escrever. Que grandeza de Deus! Dá uma nota aqui, gente. Dá uma nota para esses 2 projetos. De 0 nota a 1000. 10. Nota Qual a 1000. nota que você dá? Deixa aqui no comentário. A nota que você dá para esse projeto de 0 a 10. Ontem também tivemos aqui, como vocês viram, o pessoal ensinando eles o corte de cabelo, né? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,16 até o 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitos amam só de palavra e de boca, mas nós estamos aqui amando juntamente com todo o povo da fé, com aqueles que estendem a mão, amando de verdade, com ações e com obras. Está aqui o trabalho sendo feito e eu convido a todos a participar conosco. Os dados para você nos ajudar estarão aí no vídeo, na descrição, em algum lugar na bio, se estiver no Instagram, no YouTube, está na descrição. Vão para cima, juntos nós podemos fazer a diferença aqui na vida desse povo. É isso aí, vamos para cima em nome de Jesus. Deixa eu ver esse aqui. Temos aqui um lanche na nossa roça, na horta da igreja, onde nós tivemos o privilégio de tirar aqui a alface e hoje domingo estamos tirando aqui couve. As irmãs estão lá já preparando para podermos fazer o almoço depois do culto. Esse aqui foi no domingo, gente. Eles fazem um almoço para os irmãos no domingo. Queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanham. Em nome de Jesus. Olha lá. Isso é grande demais, né, gente? Isso aqui que é um projeto de missões de verdade, né? Que não é só dar o peixe, não. É dar o peixe, mas também ensinar esse povo a pescar. Eles trabalham na horta, eles trabalham na carpintaria, eles trabalham na barbearia, eles trabalham na escola de costura. Irmãos do Ministério Povo da Fé, veja aqui, já está concluída
a cobertura da nossa escola, falta cobrirmos aqui essa parte do meio, mas já está coberta aqui já a escola os dois lados e graças a Deus já está finalizado. O que falta é nós colocarmos terra para podermos, na verdade, já colocar o piso. Ô, irmã Maria, guarda na casinha as ferramentas são guardadas, né, da nossa horta, na casinha da caixa d'água, né? Você vê que tem a caixa d'água, embaixo tem um quarto, ali é onde a gente guarda todas as ferramentas, né? E aqui é a nossa escola. Gente, o pastor Gabriel, ele viaja para o Brasil, prega em todos os lugares, porque ele teve acesso ao mínimo da educação, do letramento. Isso aqui é oportunidade, o melhor e maior projeto que nós fizemos até agora. Claro que a horta, sensacional. Carpintaria, sensacional. Costura, sensacional. Barbearia, sensacional. Mas a escola é o ápice. É daqui que vai sair o letramento, a oportunidade para a pessoa se tornar alguém, né, com o mínimo de condições de vencer na vida. Deixa eu colocar o QR Code aqui, você pode nos ajudar contribuindo nesse projeto. Inclusive, nós temos uma missão que é salvar a vista do nosso irmão Adelino. Eu vou colocar para vocês esse vídeo que eu coloquei hoje de manhã. Vou achar o ponto dele aqui pra gente. Também teve refeição ontem lá, eu mostrei também, né, a refeição. E eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu falar para vocês, deixa o like, tá? Pastor, eu quero contribuir, como é que eu faço? Aqui abaixo tem o CNPJ do Ministério, que é uma chave Pix do Banco Nubank. Também tem o WhatsApp, que é uma chave Pix também do Banco Nubank, é uma conta jurídica do Ministério. Razão social pode aparecer o meu nome, que é Giovanni Dias Pereira. Pastor, quanto custa esse muro? Nós não fizemos o levantamento ainda do muro da escola, mas assim que a gente fizer o levantamento, a gente vai passar para os irmãos, que não é só um muro, tem um portão também, né, que precisa ser colocado lá, até para a segurança das crianças e também para ter um controle, porque nós vamos ter que fazer inscrição e tudo mais. Claro que nós não vamos conseguir atender todas as crianças, mas 360 crianças estarão estudando ali, já é um começo, né? Você concorda comigo? Já é um começo, e eu creio que Deus estará fazendo coisas grandiosas acontecer através da nossa vida. Eu amo esse canal, estou aqui há mais ou menos 6 anos, glória a Deus, um pouco antes da CV19. Que benção, minha irmã, que bom saber que você está conosco todo esse tempo. E se você está conosco todo esse tempo, isso significa que estamos fazendo um trabalho sério, honesto, caminhando de acordo com o que rege a palavra de Deus, senão a irmã não estaria conosco todo esse tempo. Em algum momento dessa caminhada, dessa trajetória, uma sementinha de dúvida poderia ter sido plantada no seu coração, mas toda semente de dúvida, ela é amortizada, ela é eliminada quando a gente vem prestar contas. Se tem uma coisa mais linda na vida de um homem e de uma mulher, é a prestação de contas. Eu estou mostrando, não é para bater tambor e para mostrar que eu faço, que é o contexto, não. Isso aqui é porque é uma prestação de contas com a sua oferta. Você está vendo para onde está indo a sua semente. Deixa o teu like aqui, o joinha aqui abaixo, porque eu vou te mostrar imagens do que está acontecendo agora lá em Moçambique. Nós temos quase que 1 milha de crianças já se achegando, tem muitas crianças ainda se achegando, tá? Para receber uma alimentação. Nós aqui do Ministério Povo da Fé temos um ministério missionário ali em Moçambique, auxiliamos mais de 5.000 crianças, furamos poços artesianos. Você que não conhece o ministério, dá uma passadinha no nosso Instagram para você ver o trabalho que nós temos feito ali. É um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho verdadeiro. A gente pede hoje, presta contas amanhã. As crianças não estão apenas recebendo alimento, porque estamos construindo uma escola. Pastor, uma escola? Sim, uma escola. Tem muita gente que está indo embora, né? Está vazando embora, está saindo de fininho, né? Pegando o seu banquinho e saindo de fininho, porque acredita que isso aqui ela não tem nenhuma responsabilidade com isso, que isso aqui não é responsabilidade dele, não é responsabilidade dela. Nós estávamos com 410 pessoas, já caiu para 330, quase que 100 pessoas já saíram ao ouvir a gente falar sobre generosidade, sobre tudo que nós temos feito ali em Moçambique. Eu tenho um apelo para colocar para vocês.
Nós somos a mão de Deus nessa terra. Nós somos as mãos de Deus na vida das pessoas aqui nessa terra. Cada situação que chegou até a gente exige urgência, gente. Exige compaixão. Por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui, porque nós precisamos fazer essa documentação, comprar a passagem, pagar o tratamento na clínica, que eu acredito que não será barato. Nós ainda não sabemos, precisa chegar no Malawi para a gente saber. Então, exige ação imediata. Vocês concordam comigo? Do corpo de Cristo. Nós estamos aqui hoje, né, nesse dia 12, diante de uma realidade que não pode mais esperar, não. O irmão Adelino está aí, gente, um jovem que há poucos meses atrás enxergava, trabalhava, caminhava, cuidava da sua mãe, sustentava essa casa com aquilo que ele tinha nas mãos. Imagina, vamos se colocar no lugar dele, isso é empatia, né? A gente se colocar no lugar dele. De repente você não tem mais visão. Era ele quem comprava o alimento, era ele que ajudava no dia a dia, era ele quem segurava essa família de pé, gente. Mas em apenas 6 meses, ele perdeu a visão. Uma doença silenciosa, que é a catarata, foi tirando aos poucos aquilo que ele tinha de mais básico, que era a capacidade de enxergar. Hoje ele não enxerga mais, hoje ele não consegue mais trabalhar, hoje ele não consegue mais cuidar da própria mãe, irmão Paulo, que depende totalmente dele para sobreviver. E essa casa que vocês estão vendo aí está sem aquele que era o que provia, né? A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 18, que onde não há visão, irmão Paulo, o povo perece. E nessa casa essa palavra ganha um peso ainda maior, porque quando alguém perde a visão física, toda a família começa a perecer junto, gente. Não é só o Adelino que está sofrendo, não. É a mãe, é a casa, é a sobrevivência diária que está em risco. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família, a graça que você deseja receber, o nome da sua cidade. Meia-noite, eu e minha esposa e um grupo de obreiros aqui do Ministério Povo da Fé estaremos orando por todos vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui, ver os comentários e nós vamos apresentar nas mãos de Deus. O Pix está aí também, é um CNPJ do Ministério e também o WhatsApp, que é uma chave Pix de uma conta jurídica do Banco Nubank. Tem uma conta da Caixa Econômica Federal que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira. Tem uma conta no Banco Bradesco jurídica também, que está no nome do Ministério. E também o e-mail, povodafé@yahoo.com, também é uma chave Pix, tá? Se você tentar nenhuma não der certo, tente na outra. Tira um print da tela. E também tem um PayPal, que é caixadaverdade.tv@yahoo.com. Você que está fora do país e precisar de informações, me chama no WhatsApp, que eu mando os dados necessários para vocês.